Olá pessoal, saudações! Nesta segunda unidade, como eu havia prometido, nós vamos montar uma plataforma didática que vai servir para o desenvolvimento prático das atividades que iremos realizar neste curso básico. Na realidade, esta plataforma, que vamos construir usando uma matriz de contatos, é uma alternativa caseira para aqueles que não têm uma placa de desenvolvimento 8051. Mas, como eu tinha comentado na unidade anterior, para que vocês acompanhem o curso, não é necessário montar essa plataforma. No entanto, ter em mãos uma ferramenta desse tipo é sempre uma grande ajuda para que a gente entenda melhor os conceitos teóricos que serão abordados, dentro daquela máxima, aprender na prática. Então, vamos começar. Temos aqui a lista de materiais necessários para a montagem. Nós vamos precisar de um microcontrolador Atmel AT89S52. Um cristal oscilador de 12 MHz. 5 chaves tácteis com 2 terminais. 8 LEDs de 5 mm. 2 capacitores cerâmicos de 33 pF. Um resistor de 8,2 kΩ. Um resistor de 68 ohms. 8 resistores de 150 ohms. Um capacitor eletrolítico de 10 microfarads para 16 volts. Um display de 7 segmentos de anodo comum. Um matriz de contatos de 1660 pontos. Um conversor USB serial FT232RL. E cabos do tipo jumper, para que você possa fazer as ligações necessárias na matriz de contatos. Esse conversor USB serial, que é encontrado facilmente no mercado, e com preço bastante acessível, vai ser usado para que a gente possa conectar a plataforma ao computador. E assim, nós vamos poder gravar os programas no microcontrolador, sem precisar retirá-lo da matriz de contatos. Veremos mais adiante como isso funciona. E aqui neste slide, eu apresento o esquemático sugerido para a montagem da nossa plataforma didática. O circuito oscilador deve ser montado com o cristal de 12 MHz, e com os 2 capacitores cerâmicos de 33 pF. Lembre-se de que devemos conectar o circuito nos pinos 18 e 19 do 8051. Temos aqui o circuito de reset, que deve ser montado com o capacitor eletrolítico de 10 microfarads, com um botão tátil, e com o resistor de 8,2 kΩ. Observe que a saída do circuito de reset deve ser conectada ao pino 9 do 8051. Aqui nos pinos de 1 a 8, que pertencem ao porte 1, nós vamos colocar um conjunto de 8 LEDs, com os seus resistores de 150 ohms para limitação de corrente. Esses LEDs vão servir para sinalizar o estado dos terminais P10 a P17, durante os nossos estudos sobre o uso das portas como saídas. Lembrando que para acender ou apagar um LED, o pino do microcontrolador deve ser tratado como uma saída. E no porte 3, nós vamos colocar um display de 7 segmentos, de anodo comum, com um resistor de limitação de corrente de 68 ohms, conectado no terminal comum, que é o positivo da fonte de 5 volts. Este display, da mesma forma que os LEDs, vai servir para os nossos estudos sobre o uso das portas como saídas. E aqui no porte 2, nos pinos 21, 22, 23 e 24, que são os terminais de 0 a 3 do porte 2, nós vamos colocar um conjunto de 4 chaves táteis. Lembre-se de que o porte 2, assim como o porte 1 e o porte 3, possui resistores internos de pull-up. Então, a montagem dessa sequência de chaves é bastante simples. Basta conectá-las ao terra e aos terminais correspondentes. Essas chaves vão servir para os nossos estudos sobre o uso das portas como entradas. Lembre-se de que para se obter o estado de uma chave, ou seja, se ela está pressionada ou solta, o terminal onde essa chave está conectada, deve ser tratado como uma entrada. Chegou a hora de arregaçarmos as mangas. Vamos ver como essa montagem deve ser feita na nossa matriz de contatos. Primeiramente, devemos conectar o microcontrolador. Observe que o pino 1 deve ficar à esquerda. Em seguida, devemos montar o circuito oscilador. Veja que o cristal deve ser conectado nos pinos 18 e 19. O primeiro capacitor cerâmico deve ser conectado no pino 18, e no terra. O segundo capacitor deve ser conectado no pino 19, e também no terra. Vamos agora ao circuito de reset.
O terminal positivo do capacitor eletrolítico de 10 microfarads deve ser conectado à linha positiva da matriz. A chave tátil deve ser conectada ao terminal negativo do capacitor e à linha positiva da matriz. O resistor de 8,2 kΩ deve ser conectado ao terminal negativo do capacitor e à linha negativa da matriz. Use um jumper para conectar o terminal negativo do capacitor no pino 9 do 8051. Em relação à alimentação do circuito, devemos conectar os pinos 40 e 31 à linha positiva da matriz. E o pino 20 deve ser conectado à linha negativa. Para a montagem do conjunto de LEDs, devemos conectar um resistor de 150 ohms entre a linha positiva da matriz e o terminal anodo do LED. O terminal catodo deve ser conectado no pino 1 do microcontrolador. Devemos fazer o mesmo para os outros LEDs. Eles devem ser conectados nos pinos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que correspondem aos terminais do porte 1. A conexão do display de 7 segmentos também é bastante simples. Vamos usar um resistor de 68 ohms, conectado entre a linha positiva da matriz e o terminal comum do display. Lembre-se de que estamos adotando um display de anodo comum. Os terminais de A a G do display devem ser conectados respectivamente nos pinos de 10 a 16 do 8051. Esses pinos correspondem aos terminais P30 a P36 do porte 3. E agora vamos montar o conjunto de chaves. Devemos conectar 4 chaves táteis entre a linha negativa da matriz e os pinos 21, 22, 23 e 24. Esses pinos correspondem aos 4 primeiros terminais pertencentes ao porte 2. Veja que não é preciso usar resistores, pois o porte 2 já possui resistores internos de pull-up. A alimentação da nossa plataforma vai ser feita através do módulo conversor USB serial, ou seja, a tensão de 5 volts, virada a saída USB do próprio computador. Esse módulo FT232RL, sugerido aqui para essa montagem, possui um terminal de saída de 5 volts, que é a mesma tensão fornecida pelo computador, e um terminal Terra, GND. Esses terminais devem ser conectados às linhas positiva e negativa da nossa matriz de contatos. Nós devemos ainda ligar todas as linhas positivas e negativas da matriz, para que todo o circuito possa ser energizado. E para finalizar, devemos fazer as conexões entre o módulo conversor USB serial e o 8051. Mas veja bem. Essas conexões devem ser feitas apenas no momento da gravação do programa no microcontrolador. Durante a operação normal, devemos desconectar essas ligações, como veremos na sequência deste curso. Veja que o terminal MOSI, ou seja, o pino 6 do 8051, deve ser ligado no terminal DTR, do módulo FT232. O terminal MISO, que corresponde ao pino 7, deve ser ligado no terminal CTS, do FT232. E o terminal SCK, que é o pino 8 do 8051, deve ser ligado no terminal RTS, também do módulo FT232. E assim, terminamos a montagem. Veja neste slide a expectativa versus a realidade. Eu tirei uma foto da minha montagem, só para mostrar a aparência real da plataforma proposta. Uma outra coisa importante, em relação à matriz de contatos, é que nesta matriz que usei, as linhas de alimentação são divididas ao meio. Então, para que eu tivesse todo o circuito energizado, eu precisei conectar essas linhas, como vocês podem ver. Se vocês usarem uma matriz igual a essa, não esqueçam desse detalhe. E para validar o funcionamento da nossa plataforma didática, eu fiz um pequeno programa, que já está gravado aqui no microcontrolador. Esse programa vai testar as entradas, ou seja, os botões táteis, e as saídas, os LEDs e o display. Veja o funcionamento esperado. Primeiramente, devemos conectar o módulo FT232 em uma saída USB do computador. Isso é necessário para energizar a plataforma. Pronto. Agora, pressionando o primeiro botão, o programa colocará os pinos 1 e 2 em nível lógico baixo. Isso fará com que os 2 primeiros LEDs acendam. Veja que o display também será acionado, exibindo o dígito 1. Pressionando o segundo botão, os LEDs 3 e 4 serão acionados.
E o display apresentará o dígito 2. O terceiro botão acenderá os LEDs 5 e 6, e o dígito 3 será apresentado no display. E finalmente, o quarto botão acionará os dois últimos LEDs, e o display mostrará o dígito 4. E com este pequeno programa, nós podemos constatar o funcionamento deste circuito. Mas, para deixar o negócio mais convincente, veja este vídeo, onde eu demonstro o real funcionamento da nossa plataforma didática. E então, por hora ficamos por aqui. Na próxima unidade, na unidade 3, eu vou apresentar para vocês os ambientes de desenvolvimento e simulação que vamos usar neste curso. E assim, nós vamos poder testar a nossa plataforma didática e entender melhor todo o processo de desenvolvimento e gravação de programas no microcontrolador. Um grande abraço a todos e até a próxima!